Outra aplicação interessante da flexão composta é no contexto dos materiais não resistentes à tração. A motivação óbvia aqui é o concreto, né, que é um material que tem uma resistência à tração tão inferior à resistência à compressão que a gente costuma desprezar essa resistência à tração. Mas existem outras aplicações também que eu vou mencionar na sequência. Bom, vamos entender aqui qual que é o problema. Vamos imaginar que essa estrutura, essa viga em balanço, com a submetida à flexão composta, seção retangular, são esses os diagramas de esforços solicitantes. Né? O momento fletor varia linearmente e a força normal é constante. Como é que a gente está acostumado a resolver esse problema? Então, primeiro vamos imaginar que eu tenho aqui um material resistente à tração, um material que a gente está acostumado. Né? Na seção transversal mais solicitada, o momento fletor é 3.600 tracionando em cima. Aqui é um momento de 3.600. E a força normal é 360 de compressão. Né? Esse problema a gente resolve, como sempre, por superposição. Vou considerar que o efeito só do momento fletor 3.600 e depois o efeito da força normal 360. E vou fazer a soma, né? O problema original vai ser a soma desses dois aqui. Bom, se eu tivesse só esse momento de 3.600, o diagrama de tensões normais seria alguma coisa assim. Tração em cima e compressão embaixo. E a tensão normal máxima seria o momento fletor dividido pelo W da seção. Nesse problema, o W é com relação a esse eixo Z aqui, né? O W em relação ao eixo Z é o BH2 sobre 6, portanto é 12 vezes 30 ao quadrado dividido por 6. Isso aqui vai dar 1.800 centímetros cúbicos. Então essas tensões extremas aqui valem 3.600 dividido por 1.800. Isso aqui vai dar 2. Isso vale para a máxima tensão de tração e para a máxima tensão de compressão. Né? No caso da compressão uniforme, a distribuição de tensões é constante. E a tensão é simplesmente a força normal dividida pela área. A área dessa seção transversal é 12 vezes 30, igual a 360 centímetros quadrados. Então essa tensão normal aqui vai dar 360 dividido por 360 isso aqui vai dar 1. Tá? Então quando eu somar os dois diagramas, o que, que vai dar? Aqui embaixo vai dar 3 de compressão e em cima vai dar 1 de tração. E o diagrama de tensões normais vai ser alguma coisa assim. Tá? Bom, esse é o diagrama de tensões normais do material resistente à tração. E se o material não resistisse à tração?
Imagine um modelo ideal do concreto em que a resistência da atração é zero. O concreto não é usado dessa forma, né? Só concreto massa, como a gente fala, só o concreto mesmo. Justamente por causa desse problema, dessa falta de resistência à tração. Em vigas a gente usa o concreto armado, que tem barras de aço ali dentro, e essas barras de aço conferem ao conjunto resistência à tração. Mas vamos imaginar, só como um exercício, que fosse uma viga de concreto e o material não resiste à tração. A pergunta, que é crucial aqui, é a seguinte. Eu acho que todo mundo tende a pensar dessa forma. Esse é o diagrama de tensões normais do material resistente à tração. Muito bem. Se o material não resiste à tração, toda essa região aqui, que está submetida à tração, vai fissurar, vai se romper. O material vai se romper nessa região. E aí, o diagrama final de tensões ficaria sendo só essa parte comprimida do diagrama do material não resistente à tração. A pergunta é, eu tenho direito de dizer que se o material não resistir à tração, vai se abrir uma fissura que começa daqui e vem até aqui? Bom, para responder essa pergunta, a resposta é não. Vamos lembrar uma coisa que nós vimos no começo, na primeira ou na segunda aula de resistência 1. Pense nesse diagrama de tensões normais aqui, ele tem uma parte comprimida e uma parte tracionada, né? Vamos olhar primeiro para essa parte comprimida. Vamos olhar para essa parte aqui do diagrama. Essa parte comprimida tem uma resultante, que eu vou chamar de RC, resultante de compressão, né? E para calcular essa resultante de compressão, como é que a gente faz, hein? Lembram disso? A resultante de uma carga distribuída. O diagrama de tensões na seção transversal é como se fosse uma carga distribuída aplicada na seção transversal. A resultante de uma carga distribuída é o volume da distribuição. Então essa resultante de compressão vai ser a área desse triângulo, que é 3 vezes a altura dividido por 2. E quem que é essa altura, hein? Vejam que se isso aqui é 1 e isso aqui é 3, então esse segmento é 1/3 desse aqui. Se eu dividir a altura da seção em 4, isso aqui é 1/4. A altura da seção é 30. Então, essa distância aqui é 7,5. Certo? E se aqui é 30, aqui é 7,5, sobraram 22,5, né? 3 vezes 22,5 vezes a largura da seção, que é 12. Isso aqui dá 18 vezes 22,5. 405 kN. Essa é a resultante de compressão. Tá? E é nessa parte de cima aqui, a resultante eu vou chamar de RT, é a resultante de tração. Essa resultante de tração vai dar o volume dessa distribuição, né? Então é a base 1 vezes a altura 7,5 dividido por 2 vezes a largura da seção, que é 12. Ou seja, vai ser 6 vezes 7,5, que vai dar 45, né?
45 kN. Bom, nós já vimos que a força normal na seção transversal é a resultante das tensões normais na seção inteira, né? Ou seja, nesse caso, o que ela vai dar? Em geral a gente escreve assim, a força normal é a resultante de tração menos a resultante de compressão. Porque se a resultante de tração for maior do que a resultante de compressão, resulta uma força normal positiva de tração. Tá? Olha, nesse caso, o que vai dar essa conta? Vai ser 45 menos 405, isso aqui dá menos 360 kN. Não era isso que tinha que dar? Quer dizer, a resultante das tensões normais na seção inteira tem que dar a força normal, que é 360 kN de compressão. Né? Tá certo isso? Essa relação entre diagramas entre tensões e esforços solicitantes continua valendo. Como é que eu calculo, como é que eu chego nesse momento fletor aqui? O momento fletor é o momento do diagrama de tensões normais em relação ao eixo Z, esse eixo aqui que passa pelo centro de gravidade. E esse momento eu posso calcular fazendo o momento da resultante de compressão, o momento da parte comprimida, combinado com o momento da parte tracionada, né? Então, quem que seria o MZ nesse caso? Pensem na parte tracionada. Como é que eu calculo o momento dessa parte tracionada em relação ao eixo Z? Eu posso substituir a distribuição pela resultante aplicada no centro de gravidade da distribuição, e aí calcular o momento dessa resultante. Bom, para essa resultante aqui triangular, o centro de gravidade da distribuição está 1/3 da altura, não é? Ou seja, essa distância aqui é 1/3 do 7,5, é 2,5. Certo? Então vejam se vocês concordam. O momento dessa parte tracionada em relação ao centro de aos eixos Z que está aqui, que é o momento da resultante, vai ser a resultante de tração vezes essa distância. Bom, essa distância, se a altura da seção é 15, é 12,5. Né? Tá? Esse é o momento da parte tracionada. Da mesma forma, o momento da parte comprimida em relação a esse eixo, eu posso calcular substituindo toda essa distribuição pela resultante aplicada no centro de gravidade da distribuição. E o centro de gravidade da distribuição, essa distância aqui, ó, como daqui até aqui eu tenho quanto, hein? 22,5. 1/3 de 22,5 é 7,5. Né? Essa é a posição do centro de gravidade dessa distribuição. Imagine a resultante nessa altura. Qual é o momento que ela provoca em relação ao eixo Z? É RC vezes essa distância. E essa distância é 7,5 também, porque a altura da seção é 30. Então aqui vai aparecer um RC vezes 7,5. Os dois momentos são no mesmo sentido, não é verdade? Então eles vão se somar. E aí, se vocês fizerem RT vezes 12,5, RT é 45. E RC é 405. Não podia dar outra coisa, né? 3.600. Tá? Então vejam, existe uma relação estreita entre esse diagrama de tensões normais e esse par de esforços solicitantes.
A resultante das tensões normais aqui tem que dar a força normal. E o momento dessa distribuição de tensões normais em relação ao centro de gravidade tem que dar o momento fletor. Isso vale sempre, tá? Bom, então agora eu volto à pergunta. A viga que eu estou analisando é essa, qualquer que seja o material. Esses são os esforços solicitantes, essa é a seção transversal, a viga é essa. Se o material resiste à tração, a distribuição de tensões normais é essa. E se o material não resiste à tração, eu tenho o direito de dizer que aqui vai se abrir uma fissura daqui até aqui? Porque aqui havia tendência de tração no material resistente à tração? Ou seja, eu tenho o direito de dizer que o diagrama de tensões normais do material não resistente à tração é a parte comprimida do diagrama de tensões normais do material resistente à tração? Eu acho que agora ficou claro que não, né? Porque se o diagrama de tensões normais do material não resistente à tração fosse esse verde, a resultante das tensões, e aqui fosse fissurado, não tivesse tensão nenhuma, a resultante das tensões normais na seção inteira não seria 360. E o momento das tensões normais em relação ao eixo G, o eixo Z, não seria 3.600. E esses são os esforços solicitantes nessa seção. Tá? Então, essa é uma observação muito importante. Vou escrever aqui. O diagrama de tensões normais do material não resistente à tração não é a parte comprimida do diagrama de sigma do material resistente à tração. Olha, isso aqui é muito importante. Não é, tá? Eu não posso dizer, eu vou repetir mais uma vez, que se o material não resistir à tração, ele vai fissurar daqui até aqui. E espero que tenha ficado claro por quê. Bom, se o diagrama não é assim, então como ele é? Vamos ver isso.